Olá, meu nome é Moisés e eu vou falar a diferença entre crime e contravenção penal. Antes de tudo, é importante lembrar de que o Código Penal brasileiro adotou o sistema dualista ou binário. É chamado assim pois ele prevê a infração penal como gênero que se divide em duas espécies: o crime, que também pode ser chamado de delito, e a contravenção penal, que também pode ser chamado de crime anão, crime vagabundo ou crime liliputiano. Essas espécies, crime e contravenção penal, elas não possuem uma distinção de natureza ontológica, ou seja, do ser. Elas são idênticas, possuem a mesma estrutura e decorrem de um mesmo processo legislativo. Porém, elas possuem uma distinção de natureza axiológica, ou seja, uma diferença de valor. Esse valor refere-se à importância que o legislador dá a algumas condutas em determinado momento histórico. As condutas penalmente puníveis mais graves serão crime e as condutas menos lesivas serão contravenções penais. Como exemplo, até o ano de 1997, o porte de arma de fogo era considerado uma contravenção penal. Em 1997, essa conduta foi elevada a crime. E em 2003, com o Estatuto do Desarmamento, algumas dessas condutas passaram a ser até inafiançáveis. A gente pode notar que de 1997 até 2003, a visão do legislador mudou sobre a gravidade do comportamento e pode continuar mudando de acordo com o cenário atual da nossa política. Agora eu vou falar 5 das várias diferenças entre crime e contravenção penal. A primeira é sobre a pena privativa de liberdade. Os crimes serão punidos com penas mais severas, como a detenção e a reclusão. E as contravenções penais serão punidas com penas menos severas, como a prisão simples, que está prevista no artigo 6º da Lei de Contravenções Penais. A segunda diferença vai ser sobre a admissibilidade da tentativa. O artigo 14, parágrafo único do Código Penal pune a tentativa de crime. Já a tentativa de contravenção penal, ela não é punível. Por exemplo, se eu tentar matar alguém, eu vou ser punido por tentativa de homicídio. Agora, se eu tentar jogar no jogo do bicho e não conseguir, eu não vou ser punido, porque na contravenção penal a tentativa não é punível. A terceira vai ser sobre a extraterritorialidade. O artigo 7º do Código Penal traz alguns requisitos para que a nossa lei brasileira seja aplicada fora do nosso território nacional. E essa regra só é prevista para os crimes. Já o artigo 2º da Lei de Contravenções Penais afirma que a lei brasileira só é aplicável às contravenções penais praticadas no território nacional. A quarta vai ser sobre a competência de processar e julgar. As contravenções penais, elas sempre serão de competência da Justiça Estadual. Porém, depende. Se o contraventor for detentor do foro por prerrogativa de função, mais conhecido como foro privilegiado, essa competência passará da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Já o crime será de competência da Justiça Federal sempre que incidirem em uma das hipóteses do artigo 109 da Constituição Federal, sendo residual a competência da Justiça Estadual, ou seja, as hipóteses que não tiver no artigo 109 da Constituição Federal vai ser de competência da Justiça Estadual. A quinta vai ser sobre o limite das penas. O artigo 75 do Código Penal antes trazia como limite de pena 30 anos. Porém, esse limite foi ampliado com a Lei 13.964, mais conhecida como pacote anticrime, que passou de 30 para 40 anos
o limite de cumprimento de pena. Já a contravenção penal traz a prisão simples de 5 anos que está prevista no artigo 6º da Lei de Contravenções Penais. Agora, resumindo as diferenças. Sobre o tipo de pena privativa de liberdade, o crime, detenção, reclusão, e a contravenção penal, prisão simples. Sobre a punição da tentativa, o crime pune a tentativa e a contravenção penal não pune a tentativa. Sobre a extraterritorialidade, o crime admite a extraterritorialidade e a contravenção penal não admite a extraterritorialidade. A competência para processar e julgar. O crime é a Justiça Federal e Estadual e a contravenção penal, Justiça Estadual. Sobre o limite de cumprimento de pena, o crime é 40 anos e a contravenção penal é 5 anos. Então, quero agradecer a você que viu todo o vídeo. Foi o meu primeiro, né? Eu dei o meu melhor e eu espero que vocês tenham gostado.